Muito bom dia! Tema de hoje: é possível reflorestar errado? Você já parou para pensar nisso? Se é possível você errar num projeto de reflorestamento e plantar a árvore errada? Né? Curioso, né? Todo mundo sempre pensa que calma, vou me apresentar, eu sou o Rafael Ville e essa aqui é a live das 6h30 que acontece no aquecimento para a jornada do melhor adubo do mundo, que vai acontecer na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, onde eu vou te dar 3 aulas inteiramente gratuitas, inteiramente online, com muito conteúdo relacionado à compostagem orgânica, que é o grande tema aqui desse perfil do Instagram. Aproveitando que vai rolar na semana que vem a jornada do melhor adubo do mundo, eu estou fazendo um aquecimento talvez os últimos 15 dias, nessas 2 semanas antes da jornada, aqui no Instagram, todo dia, às 6h30 da manhã, trazendo um tema voltado para a sustentabilidade, meio ambiente e tentando linkar ele um pouco com a compostagem, que é o grande tema principal que a gente fala aqui. E aí, o tema que eu escolhi para hoje, atendendo a pedidos, né? Porque eu já havia comentado sobre projetos de reflorestamento aqui no perfil, e o pessoal me perguntando, conta mais sobre reflorestamento, tem uma condição, será que dá para errar quando eu fizer um reflorestamento? O que eu posso ficar, o que eu tenho que ficar atento, na verdade, para evitar cometer um erro, né? E, de fato, sim, você pode errar até bastante com o projeto de reflorestamento. Inclusive, você pode, ao reflorestar, você pode causar um impacto negativo grande no ecossistema que você está tentando reestruturar. E isso é muito louco de pensar, né? Porque muita gente acha, né? Algumas pessoas acham que o processo de reflorestamento ou que o ato de reflorestar, basta você comprar uma árvore ou arranjar uma mudinha de árvore, cavar o buraquinho lá, colocar a mudinha e deixar ela crescer. Não, e deixar realmente crescer, não é deixar ela morrer não. E deixar ela realmente crescer naquele local e ela vai virar uma árvore frondosa, que provavelmente vai, e que isso não vai causar nenhum impacto, e pelo contrário, e que isso vai ser muito bom para a natureza, muito bom para o meio ambiente. Mas a verdade é que você tem que tomar alguns cuidados muito importantes antes de iniciar o teu projeto de reflorestamento, como tudo na vida, né? É engraçado isso, né? Só puxando um gancho, muita gente acha que tudo é muito simples. É muito simples, é só você pegar lá e plantar as árvores. Isso é muito fácil, é só você pegar lá a compostagem. Isso é muito fácil, você pega lá, bota um monte de resíduo misturado que vai virar um composto orgânico. Muito fácil reflorestar, você pega lá, bota lá as árvorezinhas no saquinho de muda e planta em qualquer lugar. É muito fácil fazer jardinagem, você bota a terra no chão, cava um buraco, bota a planta lá e faz e vai ficar bonito. E a verdade é que para tudo na vida tem técnica, né? Existem muitas técnicas, tanto para compostagem quanto para jardinagem, quanto para reflorestamento, e muitas regras que precisam ser seguidas para que você não cometa erros, porque na verdade quando você comete um erro desse relacionado à questão ambiental, na maioria das vezes a remediação demora muito tempo, você perdeu muito tempo do erro que você cometeu e depois isso vai custar um preço maior para você. Mas deixa eu voltar aqui para a parte do reflorestamento. A primeira coisa que você tem que entender com relação ao reflorestamento você vai fazer o reflorestamento porque provavelmente tem alguma área degradada próximo da sua casa, ou alguma empresa, ou algum projeto que você está reflorestando. Então, assim, a gente mora no Brasil. Então, aqui no Brasil, cada região tem o seu ecossistema característico, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu estou na Mata Atlântica. Estou inserido numa parte da Mata Atlântica. Lá no sul do país, eles estão inseridos numa outra parte da Mata Atlântica com uma vegetação característica e animais característicos daquela região. No centro do país, você já tem, talvez no Pantanal, você tem um tipo de vegetação. Na Caatinga, você tem um outro tipo de vegetação. No Cerrado, um outro tipo de vegetação. Na Amazônia, um outro tipo de vegetação. No Pampa, e por aí a gente vai pegando os ecossistemas do Brasil. E até mesmo dentro de cada ecossistema, você tem diferentes localidades, diferentes biotas, vamos chamar assim. Por exemplo, quando você vem chegando na Mata Atlântica, imagina que você está vindo numa caravela lá, 1500, Dom Pedro e tal. Você vem chegando na caravela e você vem chegando no Brasil. Quando você entra quando você começa a avistar a terra e começa a entrar pela praia, você vai perceber que, se for uma praia que estiver ali, né, inicia a vegetação sem vegetação. Né? O mar termina e inicia com a areia. Da areia, começa uma vegetação bem rasteirinha que vai subindo em direção à encosta. Vai subindo em direção àquelas dunazinhas de areia ou até mesmo aquele cortezinho que tem na beira do mar e vai subindo uma vegetação bem rasteirinha que ela vai aos poucos crescendo. Aquela ali é a vegetação de restinga.
Então, naquele local, naquele micro-habitat ali, naquela localidade, a restinga é a vegetação predominante. E se você estiver fazendo um projeto de reflorestamento na praia, é interessante que você entenda que você deve plantar plantas ali, naquela localidade, que sejam adequadas ou que pertençam àquele ecossistema, àquele bioma de restinga, aquele biota de restinga ali. Então você tem que escolher árvores que sejam resistentes ao sal, que já estejam acostumadas, leguminosas que ficam ali naquela localidade, e você tem que se preocupar com isso naquele local. Se você for entrando da sua caravela pela Baía de Guanabara, por exemplo, e for até o fundo da Baía de Guanabara, você vai ver que tem uma vegetação muito grande de manguezal. E nessa vegetação de manguezal você tem, propriamente dito, árvores relacionadas ao manguezal, que se não me engano são 3 espécies de manguezal, que tem vermelho, branco e o negro. Então se você vai fazer um projeto de reflorestamento numa área de manguezal, você tem que reflorestar com árvores de manguezal. Então esses são alguns cuidados do manguezal. Se você estiver já numa área de encosta, aqui na Mata Atlântica, você já vai começar a achar árvores maiores. Se você for para a Caatinga, você tem que reflorestar com árvores de Caatinga, de Cerrado, lá no Cerrado. Na Amazônia, árvores da Amazônia. Então essa é o primeiro passo que você tem que ter na preocupação. Bom dia, Karine. Vou até acenar para você. Ó. Então você tem que ter a preocupação de que já que você vai realizar um projeto de reflorestamento na sua área, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar qual é o bioma que você está inserido e qual é o tipo de vegetação que você deve colocar lá. Porque imagina só, se você mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e vai começar um reflorestamento de Mata Atlântica, e o que você faz? Escolhe todas as espécies lindas da Amazônia para reflorestar uma área de Mata Atlântica. Então o que você está fazendo? Você está numa boa intenção, claro, sempre na melhor das intenções, causando um impacto negativo na região da Mata Atlântica, onde você está reflorestando, porque você não escolheu espécies que são da Mata Atlântica. Você escolheu espécies que são amazônicas. Ou seja, você está misturando as espécies em ecossistemas diferentes, em ecossistemas errados. Então, normalmente, o primeiro passo, o primeiro erro que as pessoas que não têm informação com relação ao reflorestamento cometem é iniciar o reflorestamento com espécies exóticas ou espécies que não pertencem ao ecossistema que está sendo reflorestado. E eu vou até puxar um histórico real disso e de que pessoas até capacitadas já cometeram isso no passado. Eu já participei de um projeto de reflorestamento muito grande aqui no Rio de Janeiro, um mega projeto mesmo, eu acho que ele existe até hoje também, e a primeira árvore que foi plantada nesse projeto já reflorestou, sei lá, dezenas de campos, centenas de campos de futebol, equivalentes a campos de futebol aqui no Rio de Janeiro, nas áreas. A primeira árvore que foi plantada foi uma árvore exótica. Se não me engano, foi um sombreiro. A árvore número 1 desse projeto foi um sombreiro, que é uma árvore exótica, mas que na época, sei lá, 30 anos atrás, sei lá quando é que começou esse projeto de reflorestamento, mas que na época não se tinha essa preocupação e que foi utilizada uma espécie errada para iniciar o reflorestamento. É óbvio que depois as equipes foram melhorando, foram chamando mais pessoas e enriquecendo de técnicas e conhecimento aquela equipe daquele núcleo de reflorestamento, e eles foram ajustando o projeto e realmente começaram a escolher espécies nativas da Mata Atlântica para poder fazer o reflorestamento. E hoje em dia esse projeto, hoje em dia na última vez que eu vi esse projeto, ele estava muito bem e realmente causando uma diferença muito grande aqui na área do Rio de Janeiro. Outra coisa também que deve se preocupar, e mais ou menos eu já citei, não são só, eu quero usar espécies do Brasil para fazer o reflorestamento. Você tem que pensar no ecossistema que você está e até na localidade, no teu estado. Porque talvez até no município. O município talvez seja muito pequeno, mas no seu estado. Porque às vezes você tem na Mata Atlântica espécies aqui no Rio de Janeiro que não ocorreriam na Bahia, por exemplo. Ou espécies que não ocorreriam no sul do país. Então é importante você ter uma lista. Primeiro, identificar quais são as espécies de árvore que ocorrem nesse local que eu estou reflorestando, para que só depois eu consiga elencar quais são as espécies que eu vou começar a trabalhar. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, identificar quais são as árvores para você não sair plantando qualquer coisa e acabar causando um impacto negativo no teu reflorestamento. Outro fator importante pra caramba é você entender que dentro de um projeto, dentro de uma estrutura de floresta, existe uma sucessão ecológica, onde, dependendo da característica, dependendo da idade daquela tua floresta, ou dependendo da idade daquele teu processo de reflorestamento, algumas espécies são necessárias e outras espécies não vão se adaptar tão bem.
Então existem algumas espécies que são chamadas de pioneiras, que são as primeiras espécies a chegar numa área que foi desmatada. Né? A área que está com o solo bem, com condições bem rústicas, um solo com pouca matéria orgânica, um solo com pouca umidade, um solo muito aberto, onde tem uma presença muito grande de capim, uma presença muito grande de plantas rasteiras que vão impedir o crescimento dessa árvore. Então qual é o grande lance dessa árvore? Ela tem que ter uma durabilidade muito boa, uma resistência muito boa para poder não morrer nessa condição que não é a melhor, adequada para a maioria das árvores. Ela tem que crescer muito rápido, ela tem que germinar rápido, crescer rápido, para poder se estruturar e aí sim começar a preparar aquela área, preparar aquela localidade para as próximas espécies de árvores que vão chegar nos próximos anos, ou meses, sei lá, nos próximos anos. Mas é importante você ter noção de que, na maioria das vezes, essas primeiras árvores que chegam, elas também caem rápido. É curioso isso. Pensa na embaúba, não sei se todo mundo conhece a embaúba. A embaúba é uma árvore que normalmente tem sempre, quando alguém ilustra a embaúba, tem sempre trazendo junto uma preguiça, né? Comendo lá aquelas frutinhas da embaúba. Quando você olha, principalmente aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Mata Atlântica, quando você olha aquela montanha coberta de Mata Atlântica, você vê umas folhas prateadas, assim, uma coisa bem prateada. Essa é a embaúba prateada. Ela é uma árvore que ela cresce rápido, é uma árvore pioneira, uma árvore importante para o reflorestamento, uma árvore importante também para atrair a fauna, né? Ela atrai pássaros, ela atrai a preguiça, ela tem uma relação simbiótica com formigas, as formigas moram dentro dela, ela entrega a moradia para a formiga e mais uma comidinha lá em cima, um docinho, e em contrapartida a formiga protege ela de outros animais. E se eu não me engano, o único animal que consegue subir nela e ir lá em cima e comer a fruta dela é a preguiça. É a preguiça, porque as formigas vão, mordem a preguiça, mas a preguiça não sente muita coisa. Se eu não me engano é isso, tá? E então tem espécies pioneiras. E aí depois disso vão chegando as outras espécies já mais secundárias e da floresta clímax, que seria aquela floresta que está no auge da vida dela, que está madura, onde você já encontra mogno, jequitibá, jacarandá, os ipês, que você encontra madeiras mais duras, que são madeiras que levam mais tempo para crescer, mais tempo para formar a sua estrutura, crescem mais alto, né? Elas vão mais alto, e aí começa realmente o grande lance da Mata Atlântica, né? Tenta imaginar agora, vamos fazer um exercício de imaginar aqui. Tenta imaginar aquelas florestas de pinheiro que tem na Europa, né? Aquelas florestas que tem os pinheiros da árvore de Natal. Pensa na árvore de Natal, né? Ela tem um tronco liso, aquele monte de folhinha na lateral e ela vai lá para o alto. Lá na Europa, você olha a floresta, ela é praticamente toda dessas árvores. É todo mundo igual, um do lado do outro, assim, e você vê aquele monte de árvore igual. E tem uma vegetação rasteira, tem algumas samambaias, bastante musgo, e é isso que é. Tem uns ursos andando ali e tal, mas é isso que é. Aqui na Mata Atlântica, ou aqui no Brasil, a gente tem outros tipos de vegetação. Eu vou puxar a sardinha para a Mata Atlântica, tá? Que é onde eu estou inserido. Quando você olha uma floresta de Mata Atlântica, você já tem um cenário completamente diferente. Você tem aquela quantidade de árvores com galhos retorcidos, se entrelaçando, muita presença de cipó, né? Você tem os cipós todos pendurados, mais presença ainda em cada tronco, em cada espaço de árvore, em cada puleiro, cada local na floresta que dê para acontecer, tem sempre uma plantinha em cima de uma outra plantinha. Elas estão sempre sobrepostas. Então o que tem aqui na Mata Atlântica? Você tem uma vegetação com vários estratos, tá, até bem definidos, né? Você tem o dossel ali com a copa, você tem a parte interna da floresta, você tem a parte quase de baixo, você tem a parte do solo, muitas lianas e muitos cipós pendurados e entrelaçados, fazendo com que os animais e as outras plantas consigam se posicionar em vários estratos da camada da floresta. Você tem muitas bromélias, você tem muitas samambaias, né? Muitas epífitas, que diferente de parasitas, epífitas, elas não causam um impacto negativo, não se alimentam do hospedeiro dela ali, não retiram a energia dela, elas só se apoiam em cima. Aí você tem as orquídeas, você tem as bromélias, algumas samambaias, enfim, ela só apoia em cima da outra árvore e aí cria uma relação simbiótica. Por ter esses vários estratos na Mata Atlântica, você também tem animais que vivem somente, alguns são especializados e vivem somente em alguns estratos. É tão curioso isso, que você tem algumas espécies que vivem dentro das bromélias, sabe? Bromélia é aquela planta que acumula água no meio, e ela
ela cria um micro-habitat ali que cria condições específicas e que tudo ali é diferente. Por exemplo, se está uma temperatura do lado de fora, ali tem uma outra temperatura. Se a umidade está de um jeito do lado de fora, ali tem um outro tipo de umidade. Se vivem tantos animais no entorno, ali dentro vivem outros diferentes. Tem alguns animais que são tão especializados a viver dentro da bromélia que eles não vivem em lugar nenhum outro. Eles só vivem dentro da bromélia. E essas bromélias, na maioria das vezes, só começam a aparecer dentro de uma cadeia de floresta depois que a mata atingiu um determinado nível de maturação. Então, esses são alguns estágios que ocorrem quando você faz quando você tem que se preocupar quando você faz um reflorestamento. E aí, no caso de você colocar bromélias e epífitas e outras plantas que não sejam as árvores propriamente dita, já é um projeto mais para frente de enriquecimento florestal. Tem alguns projetos muito interessantes, principalmente no sul. Tem um projeto da Apremave, que já tem acho que mais de 30 anos também de reflorestamento, que eles começaram a fazer um enriquecimento da floresta deles com mudas de palmeira jussara. Do palmiteiro, de palmito jussara. E eles começaram a fazer o enriquecimento da floresta com o palmito. E isso é muito interessante, porque vamos voltar para o projeto daqui que eu estava falando de reflorestamento que teve no Rio. Então o projeto ele começou porque ele tinha que começar e depois foram sendo identificados alguns gaps no projeto. Um outro gap importante, além da questão de usar mudas que não eram da Mata Atlântica na época, foi que chegou num momento desse reflorestamento, nos primeiros anos, que a floresta já tinha se restaurado inicialmente, né? Claro, não tinha ficado gigante, mas já tinha se restaurado inicialmente e começaram a perceber que, beleza, a floresta está lá, as árvores estão lá, já tem sombra, já tem copa de árvore, já está sendo criada uma quantidade de matéria orgânica no solo, já está conseguindo devolver o ciclo dos nutrientes no solo, o negócio está ficando muito maneiro, as equipes já limparam bastante em volta, estão deixando até a floresta tomar o caminho dela sozinha, mas cara, cadê os bichos? Aonde estão os animais que deveriam estar dentro da floresta? E aí começaram a perceber que não bastava só plantar árvore por plantar árvore. Era importante que houvesse uma preocupação de, se eu plantar essa árvore, qual é o fruto que ela vai gerar? Se ela gerar algum fruto, qual seria o animal que gostaria de estar aqui nessa floresta se alimentando desse fruto ou se abrigando nesse tronco de árvore, mas principalmente se alimentando do fruto? E aí começaram a perceber que no projeto de reflorestamento estava faltando colocar espécies arbóreas que tivessem esse apelo de que trouxessem os animais, né, os pássaros, os mamíferos, os animais mesmo, trouxessem os animais para dentro da floresta. Então, inicialmente foram utilizadas espécies erradas de árvore, depois elas foram remanejadas e colocadas as espécies corretas, e depois identificaram que as espécies de árvores que estavam sendo utilizadas não atraíam a fauna. E isso não fazia muito sentido, porque aí você não tinha os animais lá para poder enriquecer mais ainda a fauna. E aí começaram a usar espécies como, por exemplo, a cutieira. No caso do palmiteiro, ele também entra nessa, mas deixa eu puxar o gatilho para a cutieira. A cutieira é uma árvore muito usada aqui, muito presente aqui na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, e ela dá uma bolota, ela dá um fruto grande, com uma casca meio molenga. Ela parece sabe, nozes de Natal? Ela parece uma noz, só que gigante e com a casca mole, com a casca de fora mole. Aí você tira a casca de fora, tem uma casca menor, dura pra caramba dentro. Aí você quebra essa casca. Dentro dela tem mais 2 ou 3 bolotinhas assim com uma outra casca muito dura. E só lá dentro você tem a castanha da cutieira, que ela é comestível. E interessante dessa árvore é que ela se chama cutieira porque o animal que mais gosta de se alimentar dela é a cutia. E o legal é, a cutia, e quando dá a cutieira, quando ela nasce, ela tem você encontra muita fruta no chão. E aí as cutias vão lá, começam a roer ela, acho que os esquilos também fazem isso, mas as cutias vão lá, começam a roer a cutieira, chegam lá na castanha e começam a se alimentar. Só que olha que interessante, quando a cutia se alimenta e está satisfeita, ela não tem mais como comer a cutieira, mas ela sabe que vai chegar uma hora que ela vai sentir fome de novo. Então o que a cutia faz? A cutia cata as sementes que ela não se alimentou e começa a esconder pela floresta, enterrar na floresta e esconder pela floresta para que ela possa depois voltar lá e se alimentar. Só que para variar, a cutia não se lembra de todos os lugares que ela escondeu a semente.
então ela acaba plantando a cutieira em outros locais da floresta e acaba dispersando a cutieira, acaba dispersando essa árvore. Então é legal, essa é o tipo da relação com os animais que quando a gente cria um projeto de reflorestamento a gente tem que se preocupar. Como é que isso vai impactar para a floresta também começar a crescer sozinha, né? Você começa lá, você dá o start de crescimento, utiliza as espécies corretas, que depois a natureza vai dando o seu jeito lá e crescendo. E para quem ficou curioso com relação à cutieira, pode procurar aí na internet, os frutos são comestíveis, só que o fruto da cutieira, a castanha da cutieira, ela tem uma ação muito forte eu não sei nem se é digestivo o nome, eu sei que ela dá dor de barriga. Agora eu esqueci qual é o nome da palavra que dá aquela, solta o intestino, né? E ela dá dor de barriga. Em algumas pessoas ela causa vômito e muita diarreia, muita. Outras pessoas comem, só ficam meio enjoadas e outras pessoas comem e não sentem nada. Mas inclusive ela é tão forte que comunidades caiçaras, comunidades tradicionais, usam parte da castanha quando as crianças são pequenas e estão com dor de barriga, com prisão de ventre. E também já ouvi falar de que a castanha é dada para cavalo, porque cavalo tem muito problema de intestino, então essas castanhas são utilizadas também na alimentação dos cavalos para poder ajudar eles a não ficar com o intestino preso, porque o cavalo, se não me engano, ele até morre por questões de prisão de ventre ali e tal. A relação do intestino do cavalo é um pouco mais complicada. Então eles usam isso aí também como medicamento natural para poder ajudar os cavalos. Outro exemplo agora de planta que você pode utilizar no enriquecimento florestal, que essa, cara, se eu tivesse que indicar uma muda de árvore, uma espécie de árvore para você plantar, tá? Vamos lá. Cara, qual é a espécie de árvore que você indica que qualquer pessoa pode plantar e ajudar no reflorestamento da Mata Atlântica? Seria... Como é que é o nome? Esqueci. Lembrei. Seria a aroeira. Inclusive a aroeira, se você não sabe, é a pimenta rosa que o pessoal vende por aí, caro pra caramba, que é super gostosa e que é muito utilizada na culinária. É a própria aroeira. A aroeira é uma planta que tem crescimento rápido, é uma árvore que tem crescimento rápido, é uma árvore muito rústica, é uma árvore que atrai pássaros, que atrai diversos animais. Ela tem, se você plantar ela na restinga, ela fica baixinha e gordinha. Se você plantar ela numa área um pouco mais sombreada, ela fica alta e robusta. A madeira dela é boa, ela não cai à toa. Bom dia! A madeira dela ela não cai à toa. Ela tem diversas outras características medicinais, que agora não vem nem ao caso eu dizer todas elas, porque eu também não sei, mas ela tem muita característica medicinal. Ela tem muita característica medicinal e ajuda em diversas formas. A folha, a casca, o fruto. Então, assim, se eu tivesse que indicar hoje a espécie para começar a fazer reflorestamento, seria a aroeira. Ela tem muita semente e ela está dispersa em grande parte, se não toda, a Mata Atlântica. Então, fica a dica da aroeira. Então, olha só, voltando aqui para a questão do reflorestamento, essas são as duas primeiras preocupações que você deveria ter com o projeto de reflorestamento. Escolher as árvores corretas, escolher a espécie que realmente faça sentido na área que você está localizado, né, no seu ecossistema, e procurar espécies que façam enriquecimento florestal para atrair a fauna. E, é claro, você prestar atenção em como você vai fazer esse reflorestamento e qual local que é, para você evitar que as árvores, depois que estejam adultas, causem algum impacto. Por exemplo, um projeto de reflorestamento é diferente de um projeto paisagístico de plantio de árvores na cidade. Durante algum tempo, aqui também por aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, muitas espécies de árvores foram escolhidas para ser plantadas em vias públicas, sem a preocupação de que, quando elas fossem crescer, as raízes destruiriam a calçada, ou que elas seriam plantadas embaixo de fios de alta tensão e elas cresceriam demais, ou que elas geravam frutos muito grandes e que aí iam causar um risco onde as pessoas estavam passando para não cair uma fruta muito grande na cabeça. Por exemplo, árvores que estão plantadas pela cidade do Rio de Janeiro que são bem esquisitas. A raiz da aroeira é indicada para espaços pequenos. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Karine. Eu não tenho lembrança de raiz de aroeira quebrando calçada. Tá? Inclusive você pode ir podando ela bem fácil e manter ela mais baixinha. Eu já teve no quintal algumas aroeiras e eu não me lembro agora. Mas eu vou passar na rua dando uma olhadinha e vou procurar aqui e depois eu te falo. E aí, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro jaca. Tem jaqueira plantada na rua. Tem uma outra planta chamada abricó de macaco, que dá uma bola desse tamanho, é uma espécie amazônica. Ela dá uma bolota desse tamanho plantada também em praça pública.
tem coqueiro. Tem no litoral aqui de onde eu moro, aqui em Niterói, tem coqueiro plantado na beira da rua. Coqueiros altos, coqueiros com 10, 15 metros de altura. O que mais que tem aqui plantado que tem coisa que cai? Cara, a jaca é o maior... A jaca, acho que é o maior fruto que cresce em árvore que eu tenho em mente aqui é a jaca. A jaqueira, na verdade, ela é asiática, não é nem brasileira, né? A jaqueira é asiática. A jaqueira foi muito dispersada aqui nas florestas do Rio de Janeiro, por questões de fácil dispersão mesmo. Os macacos se alimentam muito da jaca e aí as sementes têm alta germinação. A jaqueira também tem um outro impacto, que as folhas dela têm uma ação que elas inibem o crescimento de outras árvores no entorno. Então, normalmente nos parques urbanos aqui do Rio de Janeiro, quando você tem uma jaqueira, nas florestas aqui do Rio de Janeiro, quando você tem uma jaqueira, você tem um jaqueiral, porque elas vão se proliferando, eles têm um crescimento rápido e vão causando essa incompatibilidade no solo para que outras árvores cresçam e vão criando realmente um jaqueiral, e aí isso vai causando um impacto negativo naquela floresta que acabou de ser remanejada com novas árvores. Então, qual é o trabalho que já há alguns anos os biólogos e agrônomos e a equipe de reflorestamento e florestais aqui no município do Rio tem feito, né? Eles vão retirando as jaqueiras e colocando novas árvores que são na Mata Atlântica, né? Porque hoje você vai lá e olha naquelas estatísticas da SOS Amazônia, né, que tem SOS Mata Atlântica, desculpa, da SOS Mata Atlântica, e você vê lá, hoje temos apenas, 4,5%, 7,5% da Mata Atlântica nativa, comparando com a Mata Atlântica que tinha em 1500, quando o Brasil foi descoberto. E a grande realidade é que, na maioria das vezes, esse levantamento é feito com imagens de satélite da massa verde que tem. Mas se você realmente fosse pegar exatamente cada mancha verde dessa e analisar quais são as árvores que estão ali, você ia ver que tem muito menos do que está colocado lá, porque se você está contabilizando uma amendoeira, uma jaqueira, uma mangueira, naquela massa verde que está ali, ela não é da Mata Atlântica. Então, na verdade, você tem até menos Mata Atlântica que restou aqui do que a própria fotografia mostra, porque tem espécies que não são da Mata Atlântica. Então, assim, já que vai ser feito um projeto de reflorestamento, não deixe de começar o seu projeto porque parece que é mais complicado do que você achou que fosse. É importante o seguinte, tudo que a gente vai fazer, é importante procurar um pouco de informação antes. Existem diversas listas hoje pela internet, tem até uns sites muito bons, bem técnicos, bem fáceis de navegar, para você colocar lá o número, onde você mora, qual é a tua região e tal, e o cara, te bate a lista das árvores que você pode utilizar para reflorestamento. E você começar devagarinho e tentar ir procurando quais são as pessoas e quais são as informações e os locais de pesquisa que podem te ajudar a fazer o teu projeto de reflorestamento. Mas não é legal você não começar só por causa disso. Já que você quer fazer, não desista. Inicia lá o teu reflorestamento e fica sempre preocupado, assim, e sempre se preocupa com o seguinte. A primeira coisa que tem que se preocupar é essa espécie que está vindo para cá, para esse local. Ela é realmente uma espécie nativa? Ela é uma espécie de árvore que ocorre nessa localidade? Segundo, existem algumas espécies que eu posso colocar para enriquecer a minha floresta. Isso, na verdade, é num segundo momento. Essas espécies cabem aqui. Um pouco antes dessa, essa espécie que eu estou plantando, ela vai ter crescimento rápido ou ela vai ter um crescimento um pouco mais lento? Ela é no início da fase de reflorestamento ou no final? Se for uma espécie de início, ela vai, com o tempo, vai cair, porque ela vai ser mais frágil. Tipo pau-jacaré, pau-formiga, a própria embaúba. O que mais que tem? Enfim, tem umas árvores que crescem bem rápido e que caem. Assim, 5, 10 anos elas acabam caindo. Então, assim, se você for plantar perto da sua casa, só preste atenção. Então você não vai causar, na verdade, um problema no entorno da tua casa, que depois aquela árvore vai cair. Eu já morei em casa que a árvore caiu em cima, já tive que podar árvores que estavam quase caindo próximo da minha casa. Então, assim, depois que a árvore está grande, é um transtorno tão grande de você fazer isso, e você pode remediar isso quando ela ainda é pequena. Tá? Você pode até reorganizar. Estou fazendo um reflorestamento aqui numa área perto de casa. Pô, que maneiro, legal. Estava falando aqui algumas questões que tem que ter em mente, de que provavelmente você sabe disso, mas algumas questões que tem que ter em mente é de a espécie de árvore que você está usando para reflorestar, ela é realmente da sua região? Ela é realmente da Mata Atlântica, da sua localidade, se for Mata Atlântica, ou você está usando uma espécie de árvore amazônica para colocar na Mata Atlântica? Aí não faz muito sentido.
Se preocupar também, que eu acho muito legal, em plantar árvores que gerem frutos, para poder trazer os animais para perto e enriquecer um pouco mais a área que você está reflorestando. E deixa eu ver aqui o que eu estava falando. Então essas são algumas preocupações que a gente tem que ter com relação ao reflorestamento. Aqui próximo... tem uma outra questão muito importante. Se você está reflorestando algum local que é dentro de uma área, de uma unidade de conservação, por exemplo, aqui eu moro muito perto do Parque Estadual da Serra da Tiririca. E na verdade eu acho que a gente mora aqui dentro, aqui quase, do Darcy Ribeiro, que é um outro parque municipal. Se eu for reflorestar uma área dentro do parque, eu não posso plantar nada dentro do parque sem autorização do parque. Porque normalmente os parques naturais, né, os parques, a equipe do Parque Natural, seja ele do estado ou do município, eles já têm projetos de reflorestamento e eles têm um cuidado de rastrear da onde vem a semente, da onde vem a muda que está sendo usada para reflorestar aquele local. E na maioria das vezes, é até interessante que na maioria das vezes eles já têm até as mudas para reflorestar. Ou se não tem, eles têm como conseguir as mudas. Então assim, evita sempre de você fazer um reflorestamento numa área de unidade de conservação sem que a equipe de gestão da unidade de conservação saiba que você está fazendo. Primeiro, para você evitar de fazer algum plantio indevido. E segundo, porque pela legislação é crime ambiental. Então você vai acabar cometendo um crime ambiental sem mesmo saber que você está inserindo uma espécie arbórea dentro de uma unidade de conservação e sem autorização da equipe da unidade de conservação. A gente fez agora, no ano passado, uma intervenção junto ao parque aqui. Intervenção não, a gente fez foram dois, se eu não me engano, foram 2 eventos de reflorestamento aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca, junto com o pessoal do INEA, que é o órgão estadual de meio ambiente aqui do Rio de Janeiro. E a gente pegou uma ONG, que é o Instituto Naturalis, conseguimos a doação de algumas mudas, inclusive foram mudas de árvores da Mata Atlântica do próprio INEA e outras da SEDAI, né, da Companhia Estadual de Água aqui do Rio de Janeiro. Conseguimos as mudas com eles e levamos para o parque e fizemos 2 eventos de reflorestamento no parque com mudas de espécies da Mata Atlântica. E aí a primeira preocupação deles era da onde vêm as mudas. E a gente falou, não, as mudas são do... Olha que curioso, né? O próprio INEA tem um viveiro lá em Guaratiba, um lugar aqui no Rio de Janeiro. Mas essas mudas, teoricamente, não tem como chegar no parque. Então, assim, a gente entrou no meio do caminho para fazer o traslado. Então, a gente foi lá, buscou as mudas e levou para o parque. E depois conseguimos mais mudas da SEDAI. Mas a maior preocupação deles era, cara, qual é a procedência das mudas, da onde elas vêm. Para poder arranjar mudas saudáveis, para poder aumentar a biodiversidade, para evitar que você só plante árvores irmãs ou muito próximas da árvore mãe, porque você diminui a biodiversidade da floresta e aí se tiver um problema de doença, alguma coisa assim, pode ser que afete todas aquelas árvores. Então por isso que é importante a biodiversidade estar sempre lá, você trazendo plantas de outras regiões para poder miscigenar e elas terem árvores mais resistentes. Então a gente trouxe as árvores, tivemos um evento muito legal, fizemos o plantio e depois começa o trabalho. Engraçado, né? Você achar que depois que você planta a árvore, teoricamente acabaria o trabalho, né? Mas é o contrário. Depois que você planta a árvore, aí começa o trabalho. Porque você plantou uma árvore numa área desmatada, então você vai ter que voltar lá de tempos em tempos para cortar aquele mato que vai crescer em volta da árvore. Você vai ter que voltar lá de tempos em tempos para fazer o controle de formigas. Você vai ter que voltar lá de tempos em tempos para poder substituir a muda caso ela tenha morrido, até que depois de um certo tempo aquilo chegue num processo lá que esteja já estabilizado e você possa deixar a natureza tomar o rumo dela. É sempre bom dar uma aceleradinha, mas só depois você vai poder deixar. Tá? Pessoal, esses são alguns cuidados que vocês têm que ter com relação ao reflorestamento. São cuidados básicos, tá? Mas são muito importantes para você evitar que tenha um problema futuro no seu projeto de reflorestamento e você tem que remediar tudo de novo. Esse vídeo são vídeos que acontecem todo dia às 6h30 da manhã. São vídeos de aquecimento da semana da Jornada do Melhor Adubo do Mundo, que vai acontecer na semana que vem, no dia 8, 9 e 10 de fevereiro, terça, quarta e quinta de fevereiro, agora na semana que vem, onde eu vou falar sobre compostagem orgânica, mais focado para a compostagem orgânica mesmo. Aqui é um geralzão sobre meio ambiente, lá é mais focado para a compostagem orgânica. Os vídeos vão acontecer às 20 horas, terça, quarta e quinta. Cada dia vai ter um vídeo, vai ter uma série de vídeos, cada dia um vídeo diferente.
E aí na próxima semana, sem ser semana que vem, a outra semana, a gente vai abrir novamente a turma para o curso do Melhor Adubo do Mundo. Tá? Então, esse aqui é o aquecimento para o evento da Jornada do Melhor Adubo do Mundo. Amanhã, de novo, eu estou aqui às 6h30. Queria agradecer muito a todos que participaram aqui hoje. Quem não está participando aqui agora, ou então não mandou pergunta agora no ao vivo e está no gravado, pode mandar comentário aqui embaixo que eu vou respondendo ao longo do dia. Dúvida, comentário, o que vocês quiserem de interação. Se vocês acham, se vocês conhecem pessoas que devem também conhecer, que devem saber sobre reflorestamento, que gostariam de saber sobre reflorestamento, sobre esse pouco que a gente pincelou aqui com relação ao reflorestamento, aproveita para tocar aqui no aviãozinho e compartilhar esse vídeo com essas pessoas, porque é muito importante divulgar o conhecimento para que ninguém faça o reflorestamento de forma errada. Né? E é engraçado falar isso, porque ninguém pensa que pode fazer um reflorestamento de forma errada. Como é que eu posso plantar uma árvore de forma errada e acabar, ao invés de ajudar o meio ambiente, eu tá atrapalhando? Né? Parece ser muito louco, né? Você plantar árvore pode ser errado? De fato pode, se você plantar árvore errada no lugar errado, do jeito errado. Tá? Então, pessoal, obrigado para quem participou. Aperta aí o coraçãozinho para dar um like aqui no vídeo, não esquece de compartilhar ele e comentar aqui embaixo, tá bom? Vejo vocês amanhã às 6h30 da manhã novamente. Tchau, tchau!